Milionário choca ao revelar busca incansável pela única mulher que jamais esqueceu. Augusto Mendes, um dos homens mais influentes do Rio de Janeiro, conhecido por seu estilo de vida opulento e sua arrogância sem limites, vivia com a certeza de que tudo girava ao seu redor. O empresário, com sua mansão no Jardim Botânico e carros que valiam mais que a vida de muitos, acreditava que o mundo era seu e, com um estalar de dedos, poderia moldar qualquer pessoa a seu desejo. Até que, em uma noite qualquer, ele cruzou caminhos com Patrícia Santos, uma educadora social de sorriso encantador e olhar puro. A conexão foi imediata, mas como uma tempestade que espreita, o que parecia um romance perfeito logo se transformou em um labirinto de manipulações e mentiras. Nos 3 anos seguintes, Patrícia, que antes brilhava entre crianças em situação de vulnerabilidade, foi aos poucos perdendo sua essência. Augusto a empurrava para o mundo de glamour, festas extravagantes e sorrisos falsos. Ela não era mais a mesma. Exalava confiança e estava acompanhada de um novo amor. Como que um tiro no peito, a visão de Patrícia ressurge em sua mente como um fantasma que não se extingue. Ele se sentiu perdido, atormentado pelas lembranças dos erros que cometera, e percebeu quanto a desprezara quando deveria tê-la amado. Determinado a reconquistá-la, Augusto renunciou à sua identidade de milionário. Vestiu-se de um humilde voluntário chamado Antônio Silva e se embrenhou em projetos sociais. Durante meses, ele se dedicou a entender o verdadeiro amor, buscando expiar seus pecados. Em uma inesperada reviravolta, uma emergência de saúde na família de Patrícia trouxe os dois novamente para o mesmo caminho. Augusto, agora disfarçado, agiu com sinceridade, mostrando a ela um lado que há muito estava escondido. Patrícia, em meio ao turbilhão emocional, decidiu dar uma chance a Augusto, mas com uma condição. Ele teria 100 dias para provar que a transformação era real. O desafio está. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove as suas inscrições. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Patrícia e Augusto estavam em um momento de tensão palpável. A sala estava iluminada por velas. O cheiro do jantar ainda pairava no ar. Todo o esforço que Augusto havia feito estava prestes a ser colocado à prova. Seus corações batiam em uníssono, mas a incerteza era um convite ao medo. A contagem dos 100 dias já tinha começado e a pressão era intensa. Enquanto Augusto tentava encontrar as palavras certas, uma mensagem no celular de Patrícia interrompeu o clima. A expressão de seu rosto mudou. O sorriso desapareceu e um arrepio percorreu sua espinha. Era uma mensagem do seu antigo parceiro na ONG, alguém que tinha certeza de que havia cortado laços. Patrícia, sabemos que você está com alguém novo. Temos que conversar sobre o que está acontecendo. É sobre o evento de amanhã. E você, quem é? Augusto perguntou, a tensão crescendo. O coração dele martelava. Patrícia hesitou, a voz embargada. É o Marcos, meu ex. Ele nunca desapareceu completamente da minha vida. E foi como se um balde d'água fria jogasse sobre Augusto. Tudo o que ele acreditava que tinha conquistado estava ameaçado. Ele ainda é importante para você? Patrícia abriu a boca para responder, mas o televisor ao fundo começava a fazer barulho. Justo nesse momento, a tela mostrou uma notícia de última hora. O apresentador, com uma expressão séria, disse: um escândalo envolvendo um conhecido empresário do Rio de Janeiro está prestes a ser revelado.
O nome dele é Augusto Mendes. Patrícia encarou Augusto e ele sentiu seu coração acelerar ainda mais. Aquilo não podia ser verdade. Você é Augusto, o empresário? O que isso significa? O nó na garganta dele se apertou. Antes que ele pudesse responder, o televisor continuou. Fontes afirmam que ele pode estar ligado a um esquema de corrupção, envolvendo doações para organizações sociais. Oh, mono, a corrupção? Isso não é possível. Eu sou Antônio. Ele gaguejou, sua mente rodando. Patrícia, por outro lado, estava completamente paralisada. Me diga que isso não é verdade. Me diga que você não está envolvido com isso. Ele queria explicar. Queria que ela soubesse que estava fazendo tudo por amor, por ela. Mas o peso da verdade a sufocava. No fundo, Patrícia sabia que a mensagem de Marcos agora tinha um novo significado. Eles estavam numa armadilha, e Augusto não era quem ele dizia ser. A porta se abriu com um estrondo. Um homem bem vestido e com expressão furiosa entrou na sala. Precisamos ir agora. Eles estão vindo. A voz dele era autoritária, e a adrenalina tomou conta do ambiente. Patrícia e Augusto trocaram um olhar, reconhecendo que a vida que conheciam estava prestes a desmoronar. E assim, em um momento que deveria unir, tudo estava se desintegrando. Segredos estavam prestes a ser revelados, e o que parecia uma segunda chance poderia acabar em ruína. O que aconteceria a seguir? Eles teriam tempo de reverter o caos que estava prestes a surgir. O enigma da noite apenas começava, e a tensão pairava no ar. A sala estava eletricamente carregada. Patrícia e Augusto se entreolharam, o olhar cheio de perguntas não respondidas. O homem bem vestido que invadira o espaço tinha um ar de urgência que cortava o clima tenso. Vamos, ele gritou, fazendo ecoar o desespero em sua voz. Patrícia, aprisionada entre o medo e a confusão, não pôde evitar a pergunta que pulava em sua mente. Quem é você? A voz dela tremia, e o homem pareceu hesitar por um instante. Sou Lucas, segurança de Augusto. Ele não está seguro aqui. As palavras saíram apressadas, num tom abafado. Os jornalistas estão no prédio. Precisamos sair agora. O coração de Augusto martelava. Como haviam chegado a esse ponto? Patrícia ainda o olhava, buscando uma explicação que não estava ali. Foi quando a voz do homem, quase imperceptível, murmurou algo que direcionou toda a atenção para ele. Patrícia, você precisa saber a verdade sobre Augusto. O silêncio ficou tão pesado que Patrícia quase podia ouvir os próprios pensamentos. A verdade? Ela repetiu, como se aquilo fosse um feitiço. Ele? É mais do que você pensa, Lucas continuou. Os problemas de Augusto vão além do que você imagina. Ele não é só um empresário. O dinheiro que ele usa para os projetos sociais esconde uma rede de corrupção muito maior. Augusto abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. O pânico tomou conta dele. Isso não é verdade. Eu mudei. Estou aqui por você. Patrícia olhou em seus olhos, buscando rastros de sinceridade. Mas a incerteza era um vendaval arrasador. Um esquema de corrupção que envolve sua empresa, Augusto. Eu sei das doações falsas, do lavado de dinheiro. Lucas olhou para Patrícia, seu rosto carregado de compaixão. Ele te usou como isca, para parecer que estava mudando. Como você sabe disso? Patrícia perguntou, a súbita revelação preenchendo sua mente com imagens perturbadoras. A fachada do homem que amava estava desmoronando diante dela. Eu trabalho para ele. E não foi só isso. Tem mais. Patrícia, Augusto não é quem ele diz ser. Ele está aqui sob um nome falso. Antônio não existe.
A revelação a atingiu como um soco no estômago. Para onde olhar? O que acreditar? Quem você realmente é, Augusto? A verdade não tardou a se revelar. A expressão de Augusto se contorceu. Patrícia, eu só queria consertar as coisas. Ele parecia um menino perdido, sem a força que irradiava em tempos atrás. Eu pensei que eu poderia mudar, por você. Mas a confiança que ela tinha começou a se esvair. Antes que pudesse formular uma resposta, o som de sirenes ecoou do lado de fora, como um prenúncio de caos. Vão te encontrar. Lucas insistiu. Vamos! Uma batida forte na porta fez todos estremecerem. A tensão subiu e Patrícia tremeu. O que mais ela não sabia? O que aquilo significava? Antes que qualquer um tivesse a chance de reagir, a porta se abriu bruscamente. O caos entrou, e a última visão de Patrícia foi a de Augusto, seu rosto pálido e os olhos cheios de desespero, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Ela não tinha certeza se queria saber a verdade, mas agora não havia como voltar atrás. O que aconteceria a seguir? A noite estava apenas começando, e os segredos que envolviam Augusto estavam prestes a ser expostos, mudando tudo de vez. A porta se abriu com um estrondo, revelando não apenas os jornalistas, mas também uma figura imponente e familiar, que deixou todos sem palavras. Era Clara Mendes, a irmã de Augusto, conhecida no mundo dos negócios como uma mulher feroz e astuta. Ela entrou com um ar de autoridade, o olhar fixo em Augusto, e quando falou, sua voz cortou a tensão no ar. Eu sabia que você estaria aqui. Augusto! Precisamos conversar. Agora! A confusão tomou conta da sala. Patrícia olhou de um para o outro, sem entender como a irmã dele estava ali. Clara não era uma simples empresária, mas uma peça-chave no grande esquema que Augusto tentava escapar. Patrícia, presa entre a revelação de Lucas e a presença ameaçadora de Clara, hesitou. Patrícia, você não sabe o que está acontecendo. Ele está se metendo em algo perigoso. E agora, você também está. Clara falou rápido, a voz carregada de preocupação. Augusto, você não deveria ter se envolvido com ela, especialmente agora. Era uma distração. A distração? O que você quer dizer com isso? Patrícia perguntou, a raiva começando a surgir. Apenas sou uma distração para ele? É mais complicado do que você pensa. Clara respondeu, cada palavra como um soco no estômago de Patrícia. O ambiente já estava carregado de tensão, mas agora parecia prestes a explodir. Eu não sou Antônio. Meu nome é Augusto. Apenas tentei mudar. Augusto gritou, a frustração evidente em seu rosto. Ele se afastou para tentar proteger Patrícia. Mas uma nova batida na porta fez sua pulseira de emergência soar, intensificando o desespero. Parem com isso! Agora! Vão nos pegar se não sairmos! Lucas pressionou. Ele viu o jornalista se aproximando e rapidamente puxou Patrícia pelo braço. Eu não vou a lugar nenhum com você. Patrícia se debateu, seu olhar fixo em Augusto. Me diga a verdade. O que Clara está escondendo? Foi nesse momento que Clara soltou uma bomba que silenciou a sala. Você quer saber a verdade, Patrícia? Augusto não é apenas um empresário. Ele está à frente de uma rede de dinheiro sujo que envolve muito mais do que você imagina. Eu estou aqui para salvá-lo, não para destruir a vida dele. O coração de Patrícia disparou, cada palavra de Clara ecoando em sua mente. O que você está dizendo? Você está afirmando que ele está envolvido em corrupção? E você está me dizendo isso por interesse? Eu não tenho tempo para explicações longas, Clara respondeu. O olhar aflito. A polícia está aqui por causa do que fazemos. Você precisa saber que tudo isso é um jogo.
Estamos todos presos. Foi então que Lucas puxou Patrícia em direção à janela. Temos que sair antes que eles cheguem aqui. Venha! O caos se instalou e o som de sirenes se aproximava, misturando-se ao grito de Patrícia. Augusto, ela gritou desesperada. Eu preciso de uma resposta. Quem você realmente é? Mas como um flash, a visão de um carro batendo na fachada do prédio cortou o ar. E a sala tremeu. O impacto fez tudo ficar em câmera lenta. E, quando Patrícia olhou novamente, viu Augusto em pé, imóvel, a expressão de choque em seu rosto. A realidade a atingiu. Não se tratava apenas de amor ou confiança, mas de um jogo muito maior do que ela poderia imaginar. O caos estava aqui, e agora as verdadeiras máscaras de todos estavam prestes a cair. O que mais estava escondido sob a superfície? O que aconteceria a seguir? O desfecho parecia distante, mas a verdade, essa estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. A porta se abriu com um estrondo, revelando não apenas os jornalistas, mas também uma figura imponente e familiar que deixou todos sem palavras. Era Clara Mendes, a irmã de Augusto, conhecida no mundo dos negócios como uma mulher feroz e astuta. Ela entrou com um ar de autoridade, o olhar fixo em Augusto, e quando falou, sua voz cortou a tensão no ar. Eu sabia que você estaria aqui, Augusto. Precisamos conversar. Agora. A confusão tomou conta da sala. Patrícia olhou de um para o outro, sem entender como a irmã dele estava ali. Clara não era uma simples empresária, mas uma peça-chave no grande esquema que Augusto tentava escapar. Patrícia, presa entre a revelação de Lucas e a presença ameaçadora de Clara, hesitou. Patrícia, você não sabe o que está acontecendo. Ele está se metendo em algo perigoso. E agora, você também está. Clara falou rápido, a voz carregada de preocupação. Augusto, você não deveria ter se envolvido com ela, especialmente agora. Era uma distração. A distração? O que você quer dizer com isso? Patrícia perguntou, a raiva começando a surgir. Apenas sou uma distração para ele. É mais complicado do que você pensa. Clara respondeu, cada palavra como um soco no estômago de Patrícia. O ambiente já estava carregado de tensão, mas agora parecia prestes a explodir. Eu não sou Antônio. Meu nome é Augusto. Apenas tentei mudar. Augusto gritou, a frustração evidente em seu rosto. Ele se afastou para tentar proteger Patrícia, mas uma batida na porta fez sua pulseira de emergência soar, intensificando o desespero. Parem com isso! Agora! Vão nos pegar se não sairmos! Lucas pressionou. Ele viu os jornalistas se aproximando e rapidamente puxou Patrícia pelo braço. Eu não vou a lugar nenhum com você! Patrícia se debateu, seu olhar fixo em Augusto. Me diga a verdade, o que Clara está escondendo? Foi nesse momento que Clara soltou uma bomba que silenciou a sala. Você quer saber a verdade, Patrícia? Augusto não é apenas um empresário. Ele está à frente de uma rede de dinheiro sujo que envolve muito mais do que você imagina. Eu estou aqui para salvá-lo, não para destruir a vida dele. O coração de Patrícia disparou, cada palavra de Clara ecoando em sua mente. O que você está dizendo? Você está afirmando que ele está envolvido em corrupção? E você está me dizendo isso por interesse? Eu não tenho tempo para explicações longas. Clara respondeu, o olhar aflito. A polícia está aqui por causa do que fazemos. Você precisa saber que tudo isso é um jogo. Estamos todos presos. Foi então que Lucas puxou Patrícia em direção à janela. Temos que sair antes que eles cheguem aqui. Venha! O caos se instalou e o som de sirene se aproximava,
misturando-se ao grito de Patrícia. Augusto! Ela gritou desesperada. Eu preciso de uma resposta. Quem você realmente é? Mas como um flash, a visão de um carro batendo na fachada do prédio cortou o ar e a sala tremeu. O impacto fez tudo ficar em câmera lenta. E quando Patrícia olhou novamente, viu Augusto em pé, imóvel, a expressão de choque em seu rosto. A realidade a atingiu. Não se tratava apenas de amor ou confiança, mas de um jogo muito maior do que ela poderia imaginar. Uma luz forte ofuscou a cena, e em meio à confusão, algo esplêndido aconteceu. De dentro do carro que colidiu, uma pessoa saltou. Era alguém que Patrícia reconheceu imediatamente. Sua própria mãe, Fernanda, que desaparecera há anos. Ela avançava com um olhar decidido, uma pistola na mão. "Pare tudo agora!" gritou ela. E o silêncio sepulcral a envolveu. O mundo virou de cabeça para baixo. Patrícia mal conseguia acreditar. "Mãe, o quê? O que você está fazendo aqui?" O choque estampado em seu rosto era inconfundível. Fernanda ignorou a pergunta. Olhou para Augusto, um frio no olhar. "Você está envolvido em algo muito maior do que pode controlar, Augusto. Não deixarei que machuquem minha filha novamente." A confusão tomou conta da sala. O que significava tudo isso? O que Fernanda sabia? Agora, as lealdades mudavam. E enquanto Patrícia tentava processar a presença de sua mãe e o que ela poderia significar para Augusto e toda a situação, o sol batia em seu rosto, como se iluminasse um novo caminho, cheio de perguntas sem respostas. E em meio a esse novo caos, Patrícia percebeu que a verdade, aquela que havia buscado o tempo todo, poderia ser mais devastadora do que jamais imaginou. O que mais estava escondido nas sombras? E qual seria o verdadeiro papel de cada um nesse jogo perigoso? Fernanda permaneceu parada, a arma ainda em mãos, e Patrícia sentiu o mundo girar. A incredulidade tomou conta dela. "Mãe, você não pode estar aqui!" Patrícia não conseguia acreditar em seus olhos. As memórias de uma infância perdida, de um vazio, agora foram preenchidas por uma presença que ela achava que nunca mais veria. Augusto, ainda chocado, levantou uma mão, tentando interceder. "Fernanda, o que você está fazendo? Agora não é hora para isso." Sua voz saiu desesperada, um eco do que ele tentava proteger. Mas Fernanda não parecia tocada. "Cale-se, Augusto!" Ela deu um passo à frente, a tensão emanando dela como uma tempestade prestes a explodir. "Você se envolve com pessoas erradas e agora quer arrastar minha filha para seu mundo de mentiras?" A sala estava em um silêncio ensurdecedor, exceto pelo suave zumbido da sirene do lado de fora. Um calor crescente tomou conta do rosto de Patrícia. Ela olhou para Augusto, procurando um indício de resposta enquanto seu coração disparava. Outro impacto. Um grupo de pessoas invadiu o lugar, a luz ofuscante de câmeras piscando como fogos de artifício. Eram jornalistas, cercando a entrada. "Augusto Mendes, sua declaração." Um clamor. Ouviu-se o clique das câmeras, e Patrícia sentiu um frio na espinha. O olhar de todos recaía sobre eles. "Precisamos ir agora!" Lucas gritou. Ele puxou Patrícia para perto, mas ela se afastou, sem saber a quem deveria seguir. A agitação aumentava, e ela olhou de novo para Fernanda. "Mãe, o que está acontecendo? Por que você realmente voltou?" Fernanda hesitou, olhando para as pessoas que cercavam o ambiente. Era evidente que tinha algo mais. "Eu estou aqui porque sou a única que pode te salvar, Patrícia. O que Augusto esconde vai além do que você imagina. Que tal me trazer até você?" Augusto falou, tentando recuperar algum controle. "Eu mudei. Eu sou diferente agora." Mas o desespero em sua voz era clara. Patrícia viu a mentira em seus olhos. "Diferente?
Fernanda respondeu entre dentes. Com base em quê? Com o passado que ele carrega, a rede de corrupção que foi desmascarada. Você realmente acha que ele ama você? Isso tudo é uma armadilha. A expressão de Patrícia mudou. Cada palavra da mãe era como um golpe. Você está mexendo com coisas que não conhece, Fernanda. Augusto praticamente implorou, mas a pressão estava montando. O ambiente pulsava com tensão. Então, algo inesperado aconteceu. Uma nova figura entrou na sala. Uma mulher elegantemente vestida, com uma aura de poder. Era Valentina, uma ligação direta de Augusto, típica sabotadora no jogo empresarial. Surpresa, não é, Augusto? Disse com uma risada sarcástica. Achei que você pudesse usar um pouco de ajuda. Patrícia sentiu um nó na garganta. Quem é você? Perguntou, ainda tentando compreender a confusão. Posso ser a resposta para seus problemas, amorzinho. A pergunta é, você vai continuar com isso ou realmente pretende descobrir a verdade? O sorriso de Valentina era desdenhoso e um silêncio carregado tomou conta da sala. A situação virou um jogo de xadrez, todas as peças se movendo, mas ninguém sabia qual seria o próximo movimento. Os olhares se cruzaram, a tensão escalava. O que mais estava se escondendo sob a superfície? O que aconteceria agora que tudo parecia estar se desmoronando? O destino de todos estava emaranhado e a noite ainda prometia muitas reviravoltas. A tensão na sala estava insuportável. Patrícia, com a respiração acelerada, olhou de Fernanda para Augusto e depois para Clara. A situação se tornara um labirinto de mentiras e segredos, e cada revelação parecia mais devastadora que a anterior. Valentina, ainda sorridente, observava o caos com um ar de satisfação que irritava Patrícia. Quem é você, realmente? Patrícia questionou, apontando para Valentina. O que você sabe sobre tudo isso? Ela não podia mais confiar em ninguém. A única certeza era a confusão. Valentina deu um passo à frente, com um olhar calculador. Ah, querida, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Augusto sempre teve suas cartas na manga. Ou você achou que o dinheiro dele vinha do nada? Mas antes que Valentina pudesse continuar, um som alto e agudo ecoou pela sala. Era o alarme de uma sirene, e Patrícia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e um grupo de policiais entrou, preenchendo a sala com uma energia elétrica de autoridade. Todos fiquem onde estão, gritou um dos policiais, armados e prontos. Estamos em uma operação de combate à corrupção. O coração de Patrícia afundou. A verdade estava prestes a ser revelada, mas não da forma que ela esperava. Fernando, com a arma ainda em mãos, olhou para eles, aterrorizada. O que você fez, Augusto? Sua voz saiu como um sussurro. Você está envolvido com eles? Não, eu só estou tentando mudar, ele clamou, seu rosto agora uma máscara de desespero. Mas a súbita entrada dos policiais parecia ter apagado qualquer esperança. Augusto Mendes, você está preso por suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção. O policial falou, apontando uma arma para ele. O tempo parecia ter parado, e Patrícia sentiu a dor em seu coração, uma cruel mistura de amor e decepção. Foi então que o caos se desenrolou de uma forma totalmente inesperada. Valentina ergueu as mãos, um sorriso de triunfo nos lábios. Você não achou que eu ia deixar isso aconteceria? E então, de dentro de sua bolsa, tirou um dispositivo que ela pressionou rapidamente. Um clarão ofuscante invadiu a sala, e Patrícia ficou cega por instantes.
Valentina, não! Gritou Clara, mas já era tarde. A sala explodiu em ruídos e luzes. Patrícia, perdida na confusão, ouviu tiros e gritos. O pânico tomou conta de todos, e a única coisa que ela conseguiu fazer foi agarrar a mão de Fernanda. Mãe, o que está acontecendo? Vamos! Para a saída! Fernanda respondeu, puxando Patrícia em direção a uma porta lateral. Mas, no espaço de um segundo, uma sombra cruzou o caminho diante delas. Era Augusto, com um olhar desesperado. Patrícia, não! Você não pode ir! A verdade precisa ser revelada! Ele gritou. Mas Patrícia só via o caos, as luzes piscando e o cheiro de pólvora no ar. Então algo se destacou na confusão. Um rosto familiar entre os oficiais. Era Marcos, seu ex. Ele a olhou e fez um sinal. Um gesto simples, mas carregado de significado. Patrícia hesitou. O que ele estava fazendo ali? E a verdade que Augusto tentava esconder tinha um preço muito alto. O mundo parecia girar, e Patrícia sentiu o peso de todas as escolhas que a levaram até aquele momento. Envolta em mentiras e revelações chocantes, qualquer passo em falso poderia mudar tudo. Com o coração na garganta, ela se virou para Augusto, lutando contra a incerteza. O que você esconde, Augusto? O que mais está envolvido nisso tudo? A verdade pairava no ar, e a resposta poderia arruinar ou salvar tudo. O que ela escolheria? E o que mais estava prestes a ser revelado naquela noite tumultuada? Patrícia estava paralisada, sem saber a quem seguir. A tensão no ar era quase palpável, e ela olhou para Augusto, esperando uma resposta. O mundo em torno deles estava desmoronando, sirenes gritando e jornalistas acotovelando-se para ver a cena. Mas sua única preocupação era o homem que prometeu mudar. Quem você realmente é, Augusto? Sua voz saiu fraca, mas determinada. Patrícia, eu te amo. Eu só queria consertar as coisas. Ele se aproximou, mas a polícia estava ali, prontos para agir. A presença de Fernanda, a mãe de Patrícia, poderia ter sido reconfortante, mas a situação já não fazia sentido. Augusto estava cercado por mentiras e segredos, e Patrícia parecia estar presa em um pesadelo. Valentina assistia com um sorriso que parecia feito de maldade. Esse jogo é muito maior do que você imagina, Patrícia. E a verdade vai doer. Valentina parecia estar se divertindo. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo ressoou. A porta se abriu novamente, desta vez sendo empurrada por um grupo de homens robustos, todos uniformizados. Fiquem onde estão. Estamos aqui para buscar Augusto Mendes. Um dos oficiais gritou, seu tom de voz enfático somando-se ao caos. No entanto, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um homem, completamente alheio ao tumulto, entrou na sala. Ele parecia familiar, mas Patrícia não conseguia colocar o dedo no que era. Era como se ele tivesse saído de um pesadelo. Ele olhou para Augusto, então para Patrícia, e enquanto Patrícia tentava processar quem era, o homem abriu a boca. Eu não posso acreditar que você realmente se meteu nessa. Augusto? O tom de desdém dele era claro, mas o que mais deixou Patrícia em choque foi reconhecer o homem. Era Henrique, um amigo de infância de Augusto, alguém que tinha desaparecido do cenário completamente. Henrique, o que você está fazendo aqui? Patrícia perguntou, confusa e assustada. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luzes e fumaça tomou conta da sala. Patrícia sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Tiros dispararam, e o caos tomou conta, pessoas gritando, a polícia correndo.
Camas de fumaça se espalharam, ofuscando sua visão. Patrícia, venha comigo, gritou Clara, puxando-a em direção a uma saída. Mas Patrícia estava paralisada, presa na confusão. Ela olhou novamente para Augusto, sua mente girando com perguntas. Eu não posso. Augusto, gritou, mas ele estava sendo empurrado para longe, as mãos dos policiais tomando conta dele. Então, como se o tempo tivesse parado, tudo ficou em silêncio. Patrícia viu Henrique se aproximar de Augusto, e na fração de segundo que se seguiu, ele sussurrou algo para ele. A expressão no rosto de Augusto mudou de desespero para pânico, e Patrícia sentiu um nó na garganta. O que Henrique sabia que todos ali não sabiam? Um lampejo passou, e Patrícia se lembrou de algo que Augusto havia dito tempos atrás, sobre seu passado, sobre sua família. Ele falara de traumas, de legados, mas o que exatamente ele estava escondendo? O chão tremeu sob seus pés quando a porta foi arrombada novamente, e o último som que Patrícia ouviu, antes de o caos se instalar, foi a voz de Henrique, ecoando como um chamado. Você precisa saber a verdade, Patrícia. Isso não é apenas sobre você e Augusto. E com isso, a sala se tornava um turbilhão. O que mais ela não sabia? O que Henrique tinha a ver com tudo? A noite apenas começava, e Patrícia sabia que cada segundo contava. Todos os relacionamentos, todos os segredos estavam prestes a ser desmascarados, e a verdade estava mais perto do que nunca. Patrícia estava paralisada, sem saber a quem seguir. A tensão no ar era quase palpável, e ela olhou para Augusto, esperando uma resposta. O mundo em torno deles estava desmoronando, sirenes gritando e jornalistas acotovelando-se para ver a cena. Mas sua única preocupação era o homem que prometeu mudar. Quem você realmente é, Augusto? Sua voz saiu fraca, mas determinada. Patrícia, eu te amo. Eu só queria consertar as coisas. Ele se aproximou, mas a polícia estava ali, prontos para agir. A presença de Fernanda, a mãe de Patrícia, poderia ter sido reconfortante, mas a situação já não fazia sentido. Augusto estava cercado por mentiras e segredos, e Patrícia parecia estar presa em um pesadelo. Valentina assistia com um sorriso que parecia feito de maldade. Esse jogo é muito maior do que você imagina, Patrícia, e a verdade vai doer. Valentina parecia estar se divertindo, mas antes que pudesse continuar, um estrondo ressoou pela sala. A porta se abriu novamente, desta vez sendo empurrada por um grupo de homens robustos, todos uniformizados. Fiquem onde estão. Estamos aqui para buscar Augusto Mendes. Um dos oficiais gritou, seu tom de voz enfático somando-se ao caos. Mas algo ainda mais inesperado aconteceu. Um homem, completamente alheio ao tumulto, entrou na sala. Ele parecia familiar, mas Patrícia não conseguia colocar o dedo no que era. Era como se ele tivesse saído de um pesadelo. Ele olhou para Augusto, então para Patrícia, e enquanto Patrícia tentava processar quem era, o homem abriu a boca. Eu não posso acreditar que você realmente se meteu nessa, Augusto. O tom de desdém dele era claro, mas o que mais deixou Patrícia em choque foi reconhecer o homem. Era Henrique, um amigo de infância de Augusto, alguém que tinha desaparecido do cenário completamente. Henrique, o que você está fazendo aqui? Patrícia perguntou, confusa e assustada. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luzes e fumaça tomou conta da sala. Patrícia sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Tiros dispararam, e o caos tomou conta, pessoas gritando, a polícia correndo.
Camas de fumaça se espalharam, ofuscando sua visão. Patrícia, venha comigo, gritou Clara, puxando-a em direção a uma saída. Mas Patrícia estava paralisada, presa na confusão. Ela olhou novamente para Augusto, sua mente girando com perguntas. Eu não posso! Augusto! Gritou. Mas ele estava sendo empurrado para longe, as mãos dos policiais tomando conta dele. Então, como se o tempo tivesse parado, tudo ficou em silêncio. Patrícia viu Henrique se aproximar de Augusto, e na fração de segundo que se seguiu, ele sussurrou algo para ele. A expressão no rosto de Augusto mudou de desespero para pânico, e Patrícia sentiu um nó na garganta. Você não fez isso, Henrique disse em voz alta, quase como um alerta. Vocês não podem deixar ele escapar. Patrícia, confusa, ouviu as palavras de Henrique reverberarem em sua mente. Tudo estava se desenrolando rapidamente. Foi quando, de repente, tudo fez sentido. Ele está no meio disso, não está? Patrícia pensou, lembrando-se de como Henrique sempre aparecia quando havia problemas. Então, com um movimento rápido, Henrique puxou uma arma da cintura, apontando para Augusto. A verdade virá à tona, Augustão. A verdade sobre seus negócios. Sobre você. E você vai pagar. O ar ficou pesado com a ameaça. Patrícia sentiu seu coração disparar, a adrenalina a percorrendo. A realidade estava se desintegrando diante dela. Ela olhou para Henrique, o amigo de infância de Augusto, que agora parecia ter se tornado um traidor. Não, você não pode fazer isso! Patrícia gritou, mas as palavras escaparam de sua boca, frustradas. E então, com um movimento quase sem querer, Henrique apertou o gatilho. O som do disparo ecoou na sala, mais alto do que qualquer grito. Tudo se transformou em caos. As pessoas estavam gritando, correndo, e Patrícia sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela viu Augusto cair no chão, sua expressão de choque se desenhando em seu rosto, como se o mundo inteiro tivesse desmoronado com aquele único ato. Atônita, Patrícia lutou contra a realidade diante de si. O que aconteceria agora? Como isso mudaria tudo? E no meio de todo o caos, Patrícia percebeu que a verdade não era apenas sobre Augusto. Era sobre quem ela e todos ali realmente eram. O que Henrique sabia que os outros não sabiam? O passado estava de volta, e a noite ainda prometia mais segredos. A história que parecia tão simples se tornara uma teia de mentiras, e a tragédia acabou de começar. A sala estava em absoluta desordem. O disparo havia ecoado, e o corpo de Augusto desabou no chão. A expressão em seu rosto uma mistura de dor e confusão. Patrícia sentiu seu coração parar. A cena se desenrolava como um pesadelo sem fim. As pessoas gritavam. Os jornalistas lutavam por uma chance de capturar o momento. E a polícia estava em alerta, prontos para agir. Patrícia, vem comigo, gritou a mãe dela, Fernanda, puxando-a. Mas tudo parecia lento. Patrícia não conseguia desviar o olhar de Augusto, que se contorcia no chão. Não, pare, ele precisa de ajuda. A voz dela estava carregada de pânico e desespero. Então, a adrenalina tomou conta. Calma, ele vai ficar bem. Vamos sair daqui. Clara, a irmã de Augusto, também estava presente, olhos arregalados e o rosto pálido. Mas Patrícia estava perdida, dividida entre correr e ficar. Patrícia, a voz sóbria de Henrique a chamou. Você precisa saber. Augusto está envolvido em algo muito maior. Os policiais se aproximaram, e o clima estava prestes a explodir. A tensão aumentava a cada segundo. A verdade precisa vir à tona. Ele olhou para Augusto, que respirava com dificuldade. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor.
A polícia começou a se mover, cercando Augusto. Ele não fez nada, Patrícia gritou, mas a realidade era dura. Um dos policiais se aproximou e a mãe de Patrícia segurou a mão dela. Como se fosse a única coisa que as mantivesse juntas. Ele está fardado e nós também temos problemas aqui, disse um dos oficiais, interrompendo a confusão. A imagem de Augusto, caído, seu corpo exaurido, chocou Patrícia. Ela queria acreditar. Queria que ele fosse aquele homem que prometeu mudar. Mas as verdades estavam todas expostas agora. Aos poucos, Patrícia percebeu que precisava encarar o que havia se tornado sua vida nos últimos anos. Se foi tudo uma mentira, o que mais eu não sei? Questionou, sem realmente esperar uma resposta. Um murmúrio percorreu a sala enquanto os jornalistas trocavam informações. A verdade estava vindo à tona, e com cada palavra, Patrícia sentia um pedaço dela se desmoronar. A multidão era uma tempestade, cada um com suas próprias perguntas. Então, de repente, tudo ficou claro para ela. Patrícia olhou para Augusto, que estava cercado pela polícia. Você não é só um empresário, não é? Você é parte de tudo isso, falou, a dor em sua voz explodindo como um grito desesperado. No entanto, uma onda de esperança surgiu. Fernanda, com um sorriso determinado, puxou Patrícia para perto. Vamos enfrentar isso juntas. A verdade pode ser dolorosa, mas vai nos libertar. Patrícia engoliu o nó na garganta. A noite não havia terminado, mas pela primeira vez, ela se sentia forte. O amor pode ter suas falhas, mas a verdade sempre prevalece. E enquanto tudo se desdobrava em torno delas, uma nova determinação tomou conta. O futuro era incerto, uma mistura de medo e esperança, mas Patrícia sabia que era hora de lutar. O capítulo dessa história ainda estava longe de ser encerrado, e ela estava pronta para descobrir o que viria a seguir. Agora, antes de partirmos, precisamos fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você acha que vai acontecer em seguida. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho chocante. Apenas os verdadeiros fãs vão apoiar o canal com essas ações. Vamos fazer isso juntos.